Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 13, dos versículos 1 ao 13. Aqui, lendo na versão da Bíblia a Mensagem, você terá um texto na sua frente muito interessante. É uma versão diferente daquela que estamos acostumados, mas que traduz muito bem o que Jesus quer dizer aqui nesse trecho, principalmente dos versículos 5 ao 8. Para que você tenha ideia, no versículo 1 começa dizendo que Jesus saía do templo quando um dos discípulos chamou sua atenção. Mestre, olha essas pedras, essas construções. E Jesus disse, vocês estão impressionados com essa arquitetura grandiosa? Tudo isso será um monte de ruínas até a última pedra. E mais tarde, no versículo 3, o evangelista vai dizer, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em um local em que podia avistar o templo. Então Pedro, Tiago, João e André foram conversar com Jesus e questioná-lo sobre quando aquelas coisas aconteceriam e qual seria um sinal de que tudo caminharia para um desfecho. Que coisas aconteceriam? A destruição do templo. Eles falam, mestre, olha essas pedras, essa construção, e Jesus diz, isso será um monte de ruínas até a última pedra. E Jesus começa a falar, cuidado com os profetas, os falsos profetas do fim dos tempos. Muitos líderes de identidade falsa alegarão, eu sou o Messias, vão enganar muita gente. E aqui está um trecho interessante. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerras, não entrem em pânico. Serão notícias comuns, não um sinal do fim. Então veja bem, uma notícia comum que não significa o sinal do fim dos tempos. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflitos entre os líderes. Em vários lugares haverá terremotos e fomes, mas isso tudo não é nada, comparado com o que está por vir. Nós atualmente vivemos um momento de guerra no mundo. Há pelo menos duas guerras sendo travadas que chamam muito a atenção no noticiário. É uma guerra da Ucrânia com a Rússia, a Rússia tentando retomar um território que já foi seu, que é a Ucrânia, e Israel e Palestina, que é um conflito histórico. Ambos são conflitos históricos, mas ali em Israel e Palestina também um conflito territorial, um choque religioso, de cultura, enfim. O interessante é que essas coisas não são sinais do Apocalipse. Pense em quantas guerras existiram da época em que Jesus falou isso até os dias de hoje, em 2023. A gente não tem nem capacidade de enumerar as batalhas, porque foram muitas guerras, grandes guerras, que não se resumem só às guerras do século XX, que nós conhecemos mais, nos lembramos mais, porque aconteceram num momento histórico próximo de nós. Mas existem outras guerras. O mundo muçulmano, Império Otomano, quando lutou com Bizâncio, enfim. O mundo é construído em cima das mortes, das guerras, das batalhas por domínio e por poder, por dinheiro, por influência. Nós vivemos guerras todos os dias. O parlamento é um lugar de guerra. Não é um lugar de guerra onde derramam-se sangue, mas é um lugar de guerra onde se derramam negociatas por influência, por poder, por dinheiro. Os governos são movidos a isso. Os tribunais de justiça funcionam em cima disso. Ou nós estamos em um mundo cor-de-rosa onde as sentenças não são vendidas por juízes do STF, do STJ ou de qualquer outra vara. Sim, batalhas e guerras são uma constante no mundo da gente, no mundo humano. Por quê? Porque é um mundo contaminado pelo pecado. Nós não devemos olhar para a guerra sanguinolenta e nos espantar no sentido de está acabando o mundo. Vamos orar para que Jesus volte logo. Nós devemos olhar com espanto porque o ser humano se afunda a cada dia mais na guerra, no seu pecado, melhor dizendo, que produz guerra, que produz maldade. E nós vivemos guerras interiores, a guerra contra o pecado, a guerra contra aquele mau hábito que nos domina, seja ele qual for, não precisa necessariamente ser um vício, mas existem mau hábitos que fazem parte da nossa vida e nos dominam, e nós vivemos uma guerra espiritual ali. Então, esse trecho em que Jesus fala isso, ele está dizendo, olha, isso tudo não é nada comparado ao que está por vir. O que está por vir? Não sei. É difícil prever isso, é difícil falar sobre isso.
E as pessoas que se arriscam a fazerem isso caem no erro que Jesus fala no início do versículo 5. Acabam se tornando falsos profetas, líderes com identidade duvidosa. Muitas vezes porque não são necessariamente maus, mas porque estão tentando falar de coisas às quais nós não devemos nos atrever a falar. Não somos gurus para prever que o fim do mundo está próximo, ou para ficar torcendo pelo fim do mundo, porque o fim do mundo representa também almas que não encontrarão a luz no fim do túnel. O fim do mundo representa também o fim de a linha para muita gente que, se nós nos movermos pelo Evangelho, poderão ser alcançadas com a luz de Cristo. Então, fiquemos atentos para que não caiamos nas mensagens apocalípticas que a todo momento na história humana surgem. E surgem a todo momento porque a todo momento há uma guerra, há um conflito, a todo momento há um abalo sísmico, há um evento da natureza. Isso é próprio da história do mundo. Os vendavais, os furacões, os maremotos, os tsunamis, os vulcões, os terremotos, isso tudo faz parte da história humana. Então, não caiamos no erro apocalíptico. Tratemos de andar segundo o caminho que Cristo propõe para nós. Fazermos a nossa missão de sermos pessoas imitadoras de Cristo, que transformam ambientes, que levam a mensagem e que vivem uma nova humanidade em Cristo na sua comunidade da fé. Participe da sua igreja, faça algo por ela, participe dos ministérios, ajude a evangelizar, mova as pessoas que estão paradas a orarem, a trabalharem na obra, e você estará fazendo muito, muito pela obra de Deus, por Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.